Sistema de freezer com frio seco. O que vemos aqui é um simulador de um freezer frio seco. Se denomina frio seco aqueles aparelhos de refrigeração que utilizam um ventilador denominado forçador para dirigir a corrente de ar para um lugar indicado. A diferença com os aparelhos de frio úmido radica em que os de frio úmido não levam ventilador, portanto a convecção é natural. Simplificando, podemos dizer que frio seco, ar forçado; frio úmido, ar natural; convecção forçada, convecção natural. Aqui podemos ver o compressor, que é o encarregado de aspirar os gases provenientes do evaporador e descarregá-los altamente comprimidos ao condensador, onde lentamente irá se liquidificando, condensando e se convertendo em líquido até sair da última parte como líquido subesfriado a alta pressão, encontrando-se com um filtro desidratador, que é o encarregado de retirar a umidade que pode haver no sistema. A continuação do filtro desidratador, e na saída vemos um pequeno cano capilar. Aqui vemos o capilar e o elemento de expansão que se encarrega de realizar a queda de pressão desde a entrada até a saída na entrada do evaporador propriamente dito. Esta medida de comprimento e seção de capilar devem se respeitar totalmente para poder ter um bom funcionamento no refrigerador. Retornando do evaporador pelo cano de sucção ou aspiração, o refrigerante, já completamente em estado gasoso, sobreaquecido, penetra no interior do compressor para reiniciar o ciclo de compressão e, novamente, voltar ao funcionamento normal. Ao seu lado, vemos aqui uma apêndice colocada sobre a carcaça do compressor, que se denomina cano de carga ou de acesso, que realiza o trabalho que realizaria uma válvula de serviço num compressor, ou seja, permitir realizar todo tipo de manobras através desta válvula, que, como podemos observar, já tem conectado, neste caso, a mangueira flexível. De um aparelho que se chama manômetro de baixa pressão, que controlaríamos através deste apêndice, que logo será selado totalmente. Isso vamos vê-lo mais adiante, como é selado, para evitar possíveis fugas de refrigerante. Estas são as partes mais conhecidas num aparelho de refrigeração, que não variam, mesmo que o compressor possa ter diferentes dimensões. E o gabinete também, ou diferentes temperaturas de funcionamento. Na parte superior do condensador, podemos ver a iluminação do gabinete interior, que atua através de um regulador que veremos logo. Continuando com o interior do evaporador, podemos ver aqui o evaporador com a clássica cor do cano de cobre. Mas na frente do evaporador, que está colocado em posição vertical, podemos ver uma serpentina de cor prateada,
que seria a resistência para o descongelamento, que vai atuar por meio de um timer. Também observamos na parte superior o forçador de ar, ou seja, um ventilador que vai forçar o ar a passar através das lâminas dissipadoras de calor do evaporador e vai distribuir o ar em todo o gabinete. Estes são os componentes essenciais para um circuito chamado de frio seco ou de convecção forçada. Aqui, na parte posterior, podemos observar a finalização do cano capilar e a introdução no próprio evaporador. Aí se realiza a queda de pressão e começa o processo de refrigeração. Do seu lado vemos o cano de retorno ou de sucção, que seria o que vimos anteriormente e que termina na carcaça do motocompressor. Aqui vemos o cano flexível de saída, que atua quando o evaporador realiza o descongelamento. O gelo se converte em água e sai através desta mangueira para o interior de um recipiente que está quente aos efeitos de estar ou sobre o esfriador de óleo ou sobre um pequeno chapeuzinho que tem o compressor em cima e que permite que essa água fique reunida ali sem se escapar até evaporar completamente. Vemos agora o termostato, que se encarrega de controlar a temperatura requerida, que pode ser frio mínimo, normal ou máximo. A continuação, colocaremos em funcionamento o nosso aparelho, o nosso simulador, para poder ver. Em 10 a 12 minutos chegará a temperaturas abaixo de zero, onde começa a se formar gelo na serpentina. Normalmente, no refrigerador real, não neste simulador, existe um micro switch, um pequeno botão que, ao abrir a porta do freezer, se interrompe a circulação de ar e se desliga o forçador, o ventilador. Isso se deve a que não deve puxar o ar forçado para o exterior. Neste caso, não está colocado esse switch, para que vocês possam observar como funciona. Já se passaram alguns minutos de funcionamento e, como podemos observar, a tubulação, que anteriormente tinha a cor clássica do cobre, está agora coberta por uma capa cinza formada pelo gelo. Isto é devido ao congelamento da umidade do ar ambiente. É importante o desbloqueio desse evaporador, porque o gelo pode bloquear e não permitir o funcionamento da circulação do ar através das lâminas. Portanto, é muito importante o descongelamento periódico deste evaporador para mantê-lo limpo de gelo e assim evitar a obstrução do mesmo. Este compressor originalmente estava desenhado para trabalhar com refrigerante 12, mas devido aos problemas com a capa de ozônio, teve que se retirar este tipo de refrigerante do mercado e se substituiu por outros gases chamados ecológicos. Este compressor está apto para trabalhar com os gases 401A, 401B, 413A e 409A.
Estes tipos de refrigerantes, que são misturas de misturas, considerados ceotrópicos, se separam pela sua densidade, indo os elementos mais pesados para o fundo do botijão que os contém. Portanto, na carga deve-se ter cuidado de carregar com uma mistura justa e não com parte dela. Neste caso, estamos utilizando o refrigerante 413A ecológico, que é um bom substituto do R12. Com relação à parte elétrica do motocompressor, podemos dizer que este motocompressor está apto para trabalhar com correntes de 220 a 240 volts. Ou seja, que dentro dessa voltagem funciona sem nenhum problema, considerando que se fosse de 110 volts, por exemplo, teríamos que utilizar um transformador, porque do contrário se estragaria a bobina do motocompressor. O compressor está também preparado para trabalhar com 50 ciclos de corrente alternada, 50 Hz. Se por alguma casualidade o nosso compressor fosse realizado para 60 ciclos e o colocássemos numa rede de 50 ciclos, o rendimento seria menor num 20%, porque 50 é o 20% a menos do que 60 ciclos. Ou seja, que perderia velocidade o compressor, portanto, traria menos quantidade de refrigerante com o passar do tempo. É importante, então, respeitar o ciclo da linha. Outra das coisas que devemos considerar é a intensidade de corrente que circula pelo bobinado do compressor, ou seja, a amperagem. A intensidade de corrente que circula pelas bobinas é de 4,3 RLA. Isso significa amperagem no momento do arranque do compressor. Essa amperagem, logo, desce ao estar funcionando o compressor a aproximadamente 20% da amperagem será a que mantenha durante o funcionamento normal, ou seja, em marcha. Quer dizer que o LRA seria 5 vezes aproximadamente a amperagem no momento do arranque em relação ao de marcha. Vamos ver agora os componentes elétricos que correspondem ao motocompressor, constituídos por um relé térmico, um relé que se encarrega de conectar a bobina de arranque, que se encarrega de conectar no momento de arranque da bobina e logo ao chegar aos 75% das revoluções, desconectá-lo. Também temos o protetor térmico, que, como diz o nome, por temperatura desconecta a energia do motocompressor, desligando-o quando a intensidade de funcionamento de marcha supera os valores pré-estabelecidos. Colocamos novamente no seu lugar. Devemos ter cuidado ao colocar estes componentes, porque as
entradas podem estragar as conexões do cabo e assim estragar o motocompressor. O que vemos aqui é um conjunto de conexões. Estão conectadas à linha geral e dividimos em cabos de duas cores, azul e marrom, para poder diferenciar os dois polos de corrente. Essas linhas vão alimentar paralelamente os diferentes componentes elétricos que tem o sistema. Logo veremos algumas conexões em série, que simplesmente são conexões intermediárias numa série dada. O que temos como principal fonte de trabalho e de precisão seria o timer ou temporizador. Este timer ou temporizador é o encarregado de, periodicamente, parar o funcionamento do compressor e do forçador de ar e conectar a resistência que se encontra no interior do evaporador para gerar o descongelamento automático por resistência. Funciona possivelmente cada 6 horas, onde pode haver um descongelamento, o qual pode durar de 30 a 40 minutos. E para isso, veremos como funciona do mesmo jeito que funciona um relógio elétrico. Na parte superior, vemos a luz correspondente ao gabinete, que ao fechar a porta, vai se oprimir o contato, o microinterruptor, e vai parar a circulação de corrente para a luz, desligando a lâmpada. Agora está como se a porta estivesse aberta. Aqui temos um aparelho importante, é um térmico bimetálico, um termostato bimetálico. É um sensor que vai localizado na parte fria do evaporador, na mais fria, e conectado eletricamente em série com uma das extremidades da resistência, para que não alimente com corrente a mesma se a temperatura do evaporador não é o suficientemente baixa como para produzir um descongelamento. É um protetor da resistência. Agora vamos ver o ventilador na parte traseira com suas conexões elétricas e também um termostato que seria o encarregado de controlar a temperatura. Vendo a parte traseira do simulador, nos encontramos com o termostato, que é uma série que, quando o termostato corta, interrompe o funcionamento do motor. Vemos o sensor, que é o encarregado de receber a temperatura e dar a ordem para o corte do aparelho a diferentes temperaturas. Também temos, indo para o centro, temos o forçador de ar, a parte de trás, o ventilador, e aqui tem suas conexões elétricas. Este forçador funcionará enquanto o compressor estiver funcionando e vai parar conjuntamente com o compressor. Troca de motocompressor em um refrigerador com freezer. Neste caso, vamos realizar uma troca de motocompressor, porque este está destruído, consumindo demais o bobinado. Achamos que foi por causa de um sobreaquecimento, pois ao não parar a marcha e trabalhar sem refrigerante, se aquece demais, esquentando demais e estragando.
Para isso, vamos comprovar se na realidade fica algo de refrigerante no interior do sistema. Para comprovar a existência ou não de refrigerante no sistema, utilizaremos esta pequena válvula perfuradora de tubos, que realiza um pequeno orifício na tubulação, conectando por sua vez uma conexão extra para manômetro que veremos a continuação. Esta é a conexão onde iria o manômetro conectado. Esta válvula perfuradora se divide em dois, retirando as partes que unem as duas metades. Veremos isto no decorrer das imagens. Bem, para separar as metades, então temos que desenroscar com uma chave do tipo hexagonal e poder assim segurar o cano com ambas metades. Estamos retirando os parafusos. Ambas estão separadas praticamente. Para diferentes medidas de tubulação, temos um casquilho suplementário, que pode se utilizar conforme o diâmetro da tubulação a utilizar, que pode ser de 1/4 de polegada, 5/6 ou 3/8. Para comprovar a existência ou não de refrigerante no sistema, colocamos um suplemento de 1/4 de polegada, neste caso, para ajustar e que não perca refrigerante no caso de que existisse. Colocamos. Terminando de ajustar, a válvula perfuradora de tubos ficaria então pronta para impulsar em avanço para a frente o implemento que vai perfurar o cano, mas antes devemos conectar a mangueira do nosso manômetro. Conectamos a mangueira do manômetro correspondente. Vamos agora avançar a agulha perfuradora para realizar um pequeno orifício na tubulação, que nos indicaria a existência ou não de refrigerante no sistema. Observando o manômetro de baixa, o que corresponde à cor azul, podemos observar que não há pressão no sistema. Portanto, é nula praticamente a existência de refrigerante.
Uma vez comprovada a não existência de gás no sistema, retiramos os elementos que utilizamos, manômetro primeiramente, e logo a válvula perfuradora, o seguinte passo é poder cortar os canos para liberar o compressor do sistema. Para isso utilizaremos um cortador de dimensões pequenas, pois o espaço é muito reduzido. O espaço de trabalho, é claro. Para isso utilizamos então esta pequena cortadora de tubos. Nos ajuda muito bem neste tipo de trabalhos, onde o espaço é reduzido. Lembramos que ao girar este instrumento sobre o cano, não devemos pressionar demais porque pode deformar o tubo e retirar assim o formato cilíndrico que tem o mesmo. Se modificamos esse formato, depois vai ser difícil conectar novamente. Não devemos utilizar elementos cortantes como serras comuns, porque o esmeril que se desprende ao utilizar essas ferramentas pode se introduzir na tubulação, ou seja, a poeira do metal que se produz ao utilizar a serra. Depois de cortar a tubulação, vemos como fica o tubo. E o próximo corte o realizaremos de forma semelhante para liberar o compressor nesse outro tubo que mostramos. Já retirado o tubo que faltava, vamos retirar as conexões elétricas. Retiramos o relé e o térmico, os componentes elétricos, vamos retirar o compressor, já retiramos o compressor, deixando pronto o sistema para a próxima operação, que será a colocação do novo compressor. Mas antes vamos realizar uma série de serviços. Limpeza de tubulação. Antes de colocar o compressor novo no seu lugar, vamos realizar a limpeza da tubulação, tanto do evaporador como do condensador, supondo que, devido ao sobreaquecimento, pode ter ocorrido alguma decomposição química do refrigerante e até mesmo do óleo lubrificante. Para isso, vamos utilizar um sistema de varrido composto por líquido refrigerante 141B, o qual será impulsado por uma pequena pressão de nitrogênio. Vamos agora separar o tubo capilar do filtro para, através dele, que passe o líquido 141 para que vá até o evaporador e, para isso, cortamos o capilar na sua extremidade. E logo vamos soldar uma conexão de 1/4 de polegada para poder
introduzir o líquido através do mesmo. Agora vamos limpar e cortar a extremidade do capilar. Lembrando que tínhamos selado com o alicate para poder limpar e utilizaremos uma pequena partezinha de esmeril para poder limpar bem. Para que quando realizemos a solda, esta possa se aderir perfeitamente ao tubo de 1/4. O próximo passo é marcar com um objeto cortante. Marcar ao redor do tubo capilar. Lembrando que o orifício deve se manter inalterado. Do contrário, modificaria a quantidade de refrigerante que passaria pelo mesmo. Cortamos, mostramos a extremidade do capilar e vemos que o orifício está inalterado, está perfeito. Seguidamente, vamos expandir a ponta deste cano de 1/4 para colocar na outra extremidade do capilar. Já vimos anteriormente como se realiza isto. Observem como deixamos um par de milímetros sobressaindo sobre a superfície. Depois introduzimos o expandidor de canos, neste caso é cônico. Continuamos trabalhando. Vejam aqui o que realizamos. Ainda não terminou de se expandir completamente. Devemos pressionar ainda um pouco mais. Vamos repetir esta operação. Bem, terminando com isto, observem, desmontamos. Aqui podemos ver o trabalho realizado. Uma superfície plana e parelha, o que é fundamental. Isto é provisório, apenas para fazer circular o líquido através da tubulação e logo será retirado, mas é necessário realizar um bom trabalho, mesmo que este seja provisório. Vamos colocar agora a porca correspondente. Indo até a outra extremidade, vamos unir com o capilar, deste jeito. Deixando uma boa porção de capilar, uma boa longitude de capilar, para evitar que alguma substância estranha, quando soldemos, pudesse obstruir essa pequena passagem do tubo capilar. Como falamos, o tubo capilar é o elemento de expansão, portanto deve estar limpo, porque o líquido refrigerante vai avançar apenas por ali. Pressionamos um pouco para que fique mais firme.
E já estamos prontos para soldar a tubulação. Vamos agora soldar o capilar. Vamos dando a temperatura necessária para que a solda fique sem poros que possam provocar perdas. Utilizamos uma vareta de prata com cobre, uma pequena quantidade de prata e uma quantidade maior de cobre. Esperamos para que fique vermelho e logo encostamos, simplesmente aquecendo o mínimo possível para que não se produzam escórias que possam obstruir a passagem no interior da tubulação. Observando a solda, podemos ver que ficou um pequeno poro e, na dúvida de uma possível perda, e mesmo que esta solda é provisória, porque logo vai se desconectar, mas decidimos repassar para evitar problemas ou fugas. Vamos então soldar. Ligamos o gasômetro. Esquentamos. Devemos ter muito cuidado para não esquentar demais, porque pode se fechar a passagem dentro do capilar. A solda agora ficou perfeita, sem perdas, e está tudo pronto para realizar o próximo passo, que é introduzir o líquido 141, um agente limpador de tubulações, e expulsá-lo através da tubulação com a pressão gerada pelo nitrogênio, tendo as precauções que veremos mais adiante. Uma vez soldado o cano de 1/4 para a conexão de um filtro, que veremos no seguinte passo, conseguimos um filtro desmontável com um feltro especial de tecido para que nenhum tipo de impureza que passe através do mesmo, porque do contrário estaríamos com o risco de obstruir o cano capilar, que é um dos elementos que deveremos limpar utilizando o líquido 141B, que podemos ver aqui e que será logo impulsado por uma pequena pressão de nitrogênio em estado gasoso. Como podemos observar, temos aqui um pequeno tubo de ensaio, no qual colocaremos uma quantidade de líquido para depois ver se não ficou introduzido no interior alguma quantidade do mesmo. Enchemos o tubo com certa quantidade, que não deve ser muita, como neste caso, que podemos ter uns 60 ou 65 mililitros do líquido, e o introduziremos no filtro. Pode se derramar e vão se evaporar facilmente. Estes líquidos são facilmente evaporáveis.
pode-se perder uma pequena porção, sempre sabemos disso. Colocamos o feltro no lugar, selamos com a junta correspondente e vamos colocar o cano com a porca correspondente na extremidade onde se encontra a união. Para apertar, vamos utilizar estas chaves. Terminando de ajustar este tubo com a sua correspondente porca, vamos agora introduzir na extremidade do filtro a correspondente mangueira flexível para que o nitrogênio então, como falávamos, gasoso, realize pressão sobre o líquido e que vai percorrer a tubulação do sistema para saber se o líquido sai com um estado de limpeza total ou parcial. Vamos introduzir na outra extremidade, na saída do evaporador, o mesmo tubo de ensaio para a carga do filtro. Para, neste caso, observar não apenas a limpeza, senão que também se saia a quantidade aproximada que introduzimos anteriormente. Depois de ter conectado o filtro correspondente e o líquido 141B, vamos então abrir o tubo de nitrogênio para impulsar o líquido 141 através do capilar e do evaporador, saindo este pela tubulação de sucção, que na extremidade seguinte temos um tubo de ensaio para que se acumule o líquido que vai ser arrastado pelo nitrogênio, o que poderia se chamar de varrido. Vemos, ao abrir a válvula do tubo, duas pressões. Uma alta, que indica a pressão interior do tubo, e uma muito baixa, que é a que indica a pressão com a qual estamos trabalhando neste momento. E é 1 par de quilos sobre centímetro quadrado, umas 30 libras sobre polegada quadrada. Com essa pressão seria suficiente para realizar este varrido. Não haveria perigo de explosão de nenhum tipo e o trabalho estaria seguro, mas devemos ter muito cuidado com isto. Passando 10 a 15 minutos, o nitrogênio já começou a impulsar o líquido 141B através de toda a tubulação. E está empurrando e fazendo com que o líquido entre no tubo de ensaio. É um trabalho lento, devido a que custa bastante que o líquido avance através das tubulações. Como podemos observar, a fluidez do líquido é maior, a pressão fez com que o líquido percorresse a tubulação e está saindo para o tubo de ensaio, com uma claridade bastante normal, como indicando que não havia muitas impurezas nas tubulações, talvez um pouco de lubrificante.
realizando o varrido do líquido com o seu correspondente nível de pressão de nitrogênio, vemos que já praticamente concluiu esta etapa e se retirou praticamente todo o líquido do interior da tubulação. E podemos observar aqui que saiu bastante transparente, com uma pequena tonalidade amarelada, que isso é dado pela combinação com lubrificante, mas sem quantidade de impurezas, umidade, água e outros, dando este processo como bom. Bem, depois de ter realizado a limpeza do evaporador com os seus correspondentes tubulações, incluído o tubo capilar, vamos agora realizar a limpeza do mesmo jeito com o condensador, neste caso. Já colocamos para isso e soldado também numa extremidade da entrada do condensador uma tubulação para poder conectar o filtro que vai retirar as impurezas. Já tem o líquido 141B no seu interior, como fizemos anteriormente, e na saída do condensador, depois de ter realizado o trajeto, vamos fazer com que saia pelo filtro desidratador para observar no tubo de ensaio como sai o líquido do interior do mesmo. Deixando claro que este filtro desidratador será substituído quando realizemos a carga e a correspondente troca do motocompressor. Agora colocamos o tubo de ensaio no seu lugar para poder observar a saída do líquido e vamos então realizar o trajeto do nitrogênio no interior da tubulação. Vamos realizar a abertura da válvula para introduzir o nitrogênio no interior da tubulação. Vemos que lentamente vai saindo o líquido do interior da tubulação. Neste caso, saiu com mais fluidez porque no seu caminho não houve obstruções, como o tubo capilar no caso anterior do evaporador. Estamos observando que o líquido sai bastante limpo então. E está claro. Isto significa que não há uma quantidade de impurezas significantes, ou também que não há óleos, por exemplo. Lentamente vai saindo o líquido do interior da tubulação e neste movimento se arrasta alguma impureza ou algum outro elemento que pode obstruir a livre circulação do refrigerante. Temos aqui o tubo de ensaio, vamos observá-lo e vemos que a limpeza, que o líquido está limpo, a limpeza foi boa, é provável que não tenha ficado nenhuma partícula estranha na tubulação. Isto poderia nos dizer que fizemos um bom trabalho. É importante manter sempre limpa a tubulação para que o refrigerante circule bem, que não se encontre com substâncias que possam deteriorar o bom funcionamento do aparelho. Com isto, já realizamos a limpeza do evaporador e do condensador. Instalação de um motocompressor. Antes de colocar o novo compressor, vamos desconectar o filtro desidratador, já que será substituído por um novo. Operação que deve se cumprir
sempre ao realizar-se uma reparação. Também vamos retirar um pedaço de cano que colocamos para realizar a limpeza no condensador, porque ali irá outro cano de dimensões mais compridas e também que seja novo. É conveniente, neste caso, de soldar suavemente utilizaremos uma chama suave para não esquentar demais, considerando que devemos prevenir queimar alguns dos elementos que estão ao redor da tubulação. Retiramos o filtro. Vamos começar a esquentar o cano para retirar também este cano do seu lugar e poder assim introduzir outro de maiores dimensões. Devemos ter muito cuidado, porque a temperatura se mantém durante um bom tempo neste tipo de materiais, que é o cobre, neste caso. Aqui temos o compressor para realizar as soldas, cano de aspiração, logo o cano de alta, logo o cano de acesso ou de carga. Vamos utilizar solda de prata e, se for necessário, algum tipo de fundente. Esperamos a que a temperatura deixe o cano numa coloração vermelha para poder aplicar a solda. Esperamos que escorra o suficiente para evitar os poros. E com isso já fica concluída a solda. Mas, de qualquer jeito, ao terminar o nosso trabalho, vamos efetuar uma prova de fugas, visto que pode haver a existência de poros. Continuamos agora com o cano de acesso. O cano de carga está na outra extremidade do compressor. O seguinte passo será colocar no lugar a extensão do cano de descarga ou de alta para terminar com as soldas no compressor.
Concluímos então com as soldas como primeiro passo. Vamos tentar colocar o compressor no seu lugar e para isso teremos que reduzir os espaços. Isto para que não obstrua a passagem do compressor. Vamos retirar o que está incomodando e colocamos o compressor no lugar. O que vamos realizar a continuação será unir a tubulação que conecta o compressor com a entrada ao condensador. Como vemos aqui, este seria o cano que devemos ampliar na sua extremidade para que possa se unir através da solda ao cano do condensador. Este cano que temos aqui é o do condensador e esta é a saída de descarga do compressor. Vamos ver como podemos expandir o cano para poder insertar um cano dentro do outro. Para isso utilizamos o expandidor de canos, lembrando sempre que os canos podem se expandir, assim como os líquidos e os gases também. A diferença é que para um temos a válvula de expansão e para o outro o expandidor de canos. Quando fica muito longa a abertura do cano, é provável que possa se entortar, se dobrar para um lado ou outro, portanto, não é conveniente deixar tão alto. Ampliamos um pouco a extremidade do cano. Vimos então a ampliação do cano na extremidade, que neste caso corresponde a medidas que diz no expandidor, é de 1/4 de polegada. Medida que corresponde à extremidade do condensador ou da tubulação do condensador. Bem, retiramos tentamos insertar uma tubulação dentro da outra para depois poder soldar. Uma vez colocada a tubulação no lugar, vamos esquentar o cano ou os canos. É conveniente que penetre um cano dentro do outro, aproximadamente uns 2 ou 3 milímetros. Para isso, devemos esperar a que a temperatura seja a suficiente. A suficiente para poder fundir a solda e logo poder acrescentar
a solda correspondente, ou seja, fundir a solda que tinha para depois poder acrescentar a correspondente. A solda é de um material muito mole, se funde a 600 ou 700 graus e escorre rapidamente, selando assim a tubulação. Bem, passaremos a instalar agora o filtro desidratador, que, como podemos observar, tem uma setinha, que indica a passagem do líquido, a direção na qual circula o líquido. E também podemos observar que está selado completamente nas extremidades para evitar que qualquer umidade pudesse atacar o material chamado sílica, que é o que absorve a umidade que passa através do filtro. O que vamos fazer é cortar o tubo capilar também, ao qual conectaremos uma extremidade deste filtro. Como a direção do filtro é do condensador ao evaporador, por lógica, a extremidade saliente irá a esta conexão, a esta extremidade do capilar. Marcamos o capilar, marcamos em todo o contorno, porque não devemos esquecer que a sua seção é tão pequena que qualquer obstrução poderia deixar sem a passagem do refrigerante ao sistema. Devemos procurar o jeito de quebrar essa extremidade. E ver que o orifício do capilar esteja aberto, que não esteja fechado. Podemos observar o orifício do capilar, que fica perfeitamente livre, para que o refrigerante possa circular facilmente dentro do capilar. Agora vamos começar a colocar o filtro no lugar, e para isso teremos que cortar uma extremidade, ou seja, a saída do filtro que vai para o capilar. Cortamos então a extremidade do filtro. Vejam vocês. E vamos realizar uma pequena pressão sobre as laterais para selar, visto que as dimensões dos orifícios são bastante pequenas. Com o alicate, vamos então apertar e podemos observar aqui que isto vai selar facilmente os dois tubos. E poder assim soldar a tubulação. Para realizar uma melhor solda, vamos utilizar como suporte o expandidor de tubos, apenas para que não caia o cano ao elevar a temperatura. O que queremos é soldar o cano sem que exista movimento. Vamos ligar o maçarico. Vamos lhe dando temperatura, lembrando que devemos introduzir um pedaço de capilar bastante longo para evitar que alguma obstrução pudesse selar a extremidade do mesmo.
O próximo passo é cortar a outra extremidade do filtro para poder realizar a solda. Na saída do condensador, vimos que o corte ficou bem. Vamos tentar então introduzir este na tubulação. Como podemos ver, não entra. Vamos então reformar por meio do expandidor de canos. Vamos aumentar um pouco a extremidade do cano para permitir a fácil colocação de um tubo dentro do outro. Vamos tentar agora então. Vamos colocar um cano dentro do outro. Para ter a certeza de que a solda ao esquentar não queime nenhum cabo. Para isso temos que ter muito cuidado. Vamos cobrir então com uma proteção de chapa. Vamos cobrir ao redor para poder proteger os outros componentes. A próxima operação é basicamente soldar esta tubulação, evitando queimar outros componentes ou objetos que estejam ao redor. Ligamos novamente o maçarico. Damos a potência necessária, utilizamos a mesma solda que usamos anteriormente. Bem, concluímos com a nossa última solda e unimos assim as tubulações. Deixamos esfriar para colocar em ordem todos os tubos no seu lugar. E vamos experimentar depois fugas que podem existir na tubulação. Fuga de algum refrigerante é algo comum, devemos ter muita precaução para evitar algum problema. Uma vez terminada a solda, vamos tentar localizar as tubulações de uma forma mais caprichada e segura para evitar alguma ruptura quando existir movimento ou transferência do aparelho para outro lugar. Estamos ajeitando, arrumando. Devemos lembrar que
com qualquer acidente, poderiam se romper as tubulações e assim destruir o compressor. Não devem encostar canos entre si, porque poderiam se produzir desgastes, onde há tubulações com a vibração do aparelho poderia se desgastar, provocando perdas que terminariam deixando sem refrigerantes o aparelho. O que faremos a continuação vai ser colocar uma válvula de retenção no tubo de acesso do cano de carga para poder realizar diferentes manobras sem jogar fora nada de refrigerante. Essa válvula de retenção vai permitir manter o refrigerante sem o desperdício de uma única gota. Vamos colocar agora a válvula de retenção. Aqui está. E ela vai permitir que entre o refrigerante, mas que não saia. Apenas se realizamos uma pequena descompressão. Apertamos. Colocamos as chaves no lugar, como já vimos anteriormente. Já apertamos a nossa válvula e agora colocaremos o manômetro correspondente do lado de baixo, como podemos observar. Como podemos observar, tem uma espécie de apêndice central que permite deslocar a parte central da válvula de retenção. Colocamos o manovacuômetro. Colocaremos agora a conexão correspondente para o cano de carga. Já poderíamos deixar introduzir certa quantidade de refrigerante no espaço interior da tubulação. Como podemos observar, a pressão subiu. E neste momento, temos entre 50 e 60 libras. Vamos deixar selado o nosso espaço para ver se aparecem perdas. Perdas nas uniões, nas soldas, etc. Detecção de fugas, vácuo e carga de gás. Uma vez introduzido o refrigerante no sistema, vamos passar a verificar possíveis fugas de gás, utilizando para isso um detector eletrônico que, como podemos observar, possui um sensor e um detector que liga a luz e aumenta o som quando se encontra na presença de uma fuga. Agora vamos procurar alguma fuga de gás. Procuramos no ambiente anexo às tubulações. Vemos que neste lugar não há fugas, portanto não há perdas. Bem, aqui temos o protetor térmico e o relé, que irão conectados nos terminais do compressor. Os bornes do compressor
unidos aos conectores correspondentes. Conectamos o térmico. E agora, conectamos o relé. Que irá conectado nos bornes ou terminais do compressor que se encontram ali, na parte esquerda do mesmo. Introduzimos primeiramente então o protetor térmico. Este é um trabalho que requer de paciência, porque não devemos estragar os terminais. Acompanhando o térmico com o relé correspondente. Colocamos provisoriamente os cabos para poder fazer funcionar o aparelho e comprovar que não exista nenhuma obstrução no sistema, que veremos por meio dos manômetros. Conectamos o aparelho de frio e podemos saber que ligou e que o manômetro de baixa, a agulha vai descendo lentamente para 0 libras, para o vácuo. Depois disso, desligamos o aparelho e observamos se a agulha do manômetro vai subir do mesmo jeito que desceu anteriormente. E essa leitura nos diria que não há nenhum tipo de obstrução no sistema e que o refrigerante que foi impulsado para o evaporador está viajando em direção do compressor, que é onde está o nosso manômetro. Por isso, podemos dizer que não há problemas de obstruções de nenhum tipo pelas soldas realizadas anteriormente. Continuando então com o nosso trabalho, vamos desconectar o botijão de gás, no que corresponde ao manovacuômetro. Vamos conectar esta mangueira na bomba de vácuo para retirar todas essas impurezas e a umidade do sistema de refrigeração, para que fique em condições de realizar a recarga do refrigerante correspondente, livre de todo tipo de impurezas, elementos que não se condensem, nem possíveis umidades, que é o inimigo número 1 da refrigeração, a condensação de umidade dentro do circuito. Colocamos em funcionamento a bomba de vácuo. Estamos abrindo a manivela do manifold para comunicar a mangueira azul com a amarela e poder introduzir, através da bomba, o ar para o exterior. Retirando para isso os vestígios de gás que possam ter ficado. Para ajudar a evaporação da possível umidade que pode haver no interior do sistema, aumentaremos um pouco a temperatura para ajudar a que a bomba, em forma de vapor, retire a água que pode haver no interior do sistema. Para isso, vamos esquentar em certas partes o condensador
e também um pouco no compressor. Elevamos então alguns graus a temperatura e isso vai ajudar muito a evaporação da possível umidade que pode haver dentro do sistema. Com muito cuidado para não queimar nenhum cabo ou nenhum elemento da instalação. Vamos dando calor. No fundo do mesmo se encontra o lubrificante, que é muito absorvente, tem muita afinidade com a umidade e por isso é conveniente elevar um pouco a temperatura. Já quando chegamos às 30 polegadas de mercúrio, podemos interromper a aspiração, fechando a manivela do manifold. Já estaremos prontos para desconectar. Paramos a marcha da bomba de vácuo e desconectamos. Conectamos agora a mangueira de serviço ao botijão do refrigerante. Vamos abrir a válvula do botijão e vamos realizar agora o varrido para retirar do interior da mangueira flexível a quantidade de ar que pudesse existir e imediatamente abrimos o manifold para permitir a entrada de refrigerante ao sistema. Vemos que a agulha mostra o aumento de pressão que vai parar no seu movimento quando se equiparem as pressões no interior do sistema, conjuntamente com a pressão que contém o botijão do refrigerante. Depois de passado algum tempo, fechamos a válvula do botijão. Observamos que a agulha do manômetro parou ali, está imóvel. Isso quer dizer que a equiparação de pressões entre o interior do sistema e o botijão que contém gás refrigerante é a mesma. Portanto, não entra mais refrigerante ao sistema. E isto será para reintroduzir mais quantidade. Deveremos colocar em funcionamento o motocompressor para que aspire o gás pela linha de sucção e comece a fazer circular o refrigerante. Circular por toda a unidade. Devemos ter cuidado para não deixar trabalhando este compressor em vácuo, visto que não é conveniente que trabalhe desse jeito, já que levantaria o lubrificante do fundo do compressor e isso seria ruim para o compressor. Se quiséssemos descer de 0 para polegadas de mercúrio, devemos dar mais refrigerante para manter as pressões de forma positiva. Vimos aqui que estamos descendo a polegadas de mercúrio e, portanto, deveremos deixar introduzir mais refrigerante ao sistema. Esta carga se efetua lentamente. Devemos lembrar que não podemos colocar muita quantidade de refrigerante, pois faríamos o sistema trabalhar forçado, o sistema do compressor. Essa carga se realiza lentamente, já que é uma carga crítica. E o que quer dizer isto? Que se nós chegamos a colocar menos quantidade de refrigerante do que deve levar o evaporador, este vai se esfriar apenas em partes e no final do mesmo, na trajetória final, não haverá baixas temperaturas.
Do mesmo jeito, mas em sentido oposto, se colocássemos muito refrigerante, parte do cano de retorno, ou seja, da sucção, se congelaria e poderia até mesmo chegar a congelar o compressor em alguma de suas partes de baixa pressão. Portanto, a carga se realiza lentamente, fechando a manivela e esperando para ver como se mantém a pressão. Estamos trabalhando com 2 ou 3 libras sobre polegada quadrada. Não devemos trabalhar em polegadas de mercúrio, pois trabalharíamos em vácuo, senão que em libras, que são pressões mais além da atmosfera. Devemos abrir mais e introduzir mais refrigerante. Este procedimento vamos fazê-lo até que o evaporador tenha a carga completa. Devemos ir carregando o refrigerante até que desde o princípio ao final do evaporador tenhamos uma temperatura, um aumento de temperatura do princípio ao final de aproximadamente 5 graus, que é o sobreaquecimento normal de qualquer sistema de refrigeração. Fechamos novamente, interrompemos a passagem de refrigerante e continuamos experimentando para ver se trabalham pressões positivas. O ajuste da carga o realizaremos sobre o evaporador mesmo, nos próximos momentos da instalação, quando vejamos o interior do gabinete e possamos, assim, tomar medidas de temperatura por meio de um termômetro. Existem vários métodos para realizar uma carga ajustada, já que estas cargas são críticas, não devem ter nem mais nem menos quantidade de refrigerante que o indicado. Um jeito seria colocar a quantidade que o fabricante diz conforme a balança, mas acontece que às vezes não temos balança ou não temos os dados do fabricante. Portanto, um dos métodos mais práticos, já que o evaporador é difícil de ver quando está se congelando, é passar de carga como estamos fazendo neste momento. Estamos vendo que o cano de retorno, está se colocando ou está ficando branco. Quer dizer que não há praticamente sobreaquecimento, e isso é devido a um excesso de gás. Para ajustar a carga, deveríamos começar a retirar um pouco de refrigerante do sistema para chegar a que a temperatura do evaporador seja a normal, com um sobreaquecimento positivo de 5 ou 6 graus de diferença entre entrada e saída do evaporador. Como vemos agora, o cano está ficando praticamente todo branco e isso nos fala de um excesso de refrigerante, com o perigo de arrastar gotas de líquido ao interior do compressor e, com o passar do tempo, arrastar o óleo do fundo do compressor ao evaporador. Portanto, não é recomendável que isto fique permanentemente, senão que deve-se retirar refrigerante até que a temperatura de sucção próxima da introdução do cano no compressor possa ser de 10 ou 12 graus centígrados no inverno, como assim também pode ser no verão, de 30 ou 35 graus de temperatura em épocas de verão, uma temperatura de sucção de 18 a 20 graus de retorno no verão, é claro. Lembrando que o refrigerante que retorna ao compressor é o que se encarrega de esfriar o sistema interior para manter o funcionamento. Neste caso, não podemos observar o evaporador
porque logicamente deveríamos desmontar toda a frente, que veremos posteriormente. Mas o que faremos é começar a retirar um pouco de refrigerante para o exterior, para ajustar a carga com uma quantidade necessária, sem nos passar também na fuga do refrigerante, já que poderia ficar um pouco refrigerante. Vamos agora então afrouxar um pouco o flexível de carga, para retirar um pouco o sobrante de refrigerante. Este processo se faz de forma lenta e se dá lento, portanto demora alguns minutos até que o gelo desapareça completamente da tubulação de aspiração. Bem, retiramos um pouco de refrigerante e já se passaram alguns minutos e vemos que lentamente a congelação tem a tendência a desaparecer. Como podemos ver, vai subindo o descongelamento. Isso deverá ser até quase a entrada ou a saída do evaporador, na realidade, com cuidado para não nos passarmos nessa fuga, senão, como falamos, faltaria refrigerante. Passados alguns minutos, vimos que o congelamento desapareceu. O gelo já não existe. Podemos considerar então que a carga está justa. Portanto, nem retiraremos, nem carregaremos mais. Apenas faltaria selar o acesso ao cano de carga, que é pelo qual efetuamos todos os procedimentos de carga. Para isso, vamos desconectar o manômetro. E vamos utilizar um selador de canos para selar o cano. Utilizaremos, então, este selador, que vai fazer uma obstrução no cano para conseguir soldar a extremidade. É claro, a válvula de retenção fica para evitar a fuga. Colocamos então o selador no lugar. Procurando poder unir ao cano e, por sua vez, realizar uma pressão parelha. E comprovamos se ficou selado o cano de carga do seguinte jeito. Vemos que o manômetro está sem pressão, ou seja, que a agulha não marca pressão praticamente. Aí conectamos então o flexível de carga. Se o selamento está perfeito, não vai se mover a agulha do manômetro. Do contrário, vai se elevar a pressão ao notar que exista uma desobstrução. Aqui está obstruído totalmente, então a agulha não se movimenta. Podemos desconectar então o manômetro. Cortar o cano de carga, depois da válvula de retenção.
E vamos continuar soldando a extremidade. A extremidade do nosso cano de carga. Uma vez selado o cano de acesso, retiraremos o selador e colocaremos o relé com o seu correspondente cabo no lugar, pois este, no momento de soldar, se retirou, ou melhor, caiu. Para isso, paramos, desligamos o aparelho, retiramos a pinça seladora, dobramos o cano para que não fique numa posição que incomode e colocamos o relé e o térmico no seu lugar. A conexão neste caso é indiferente. Pode ir um sobre o outro, tanto no relé como no protetor térmico. Não tem por que ter uma posição fixa o cabo nessa conexão. Realizamos a conexão novamente de relé e térmico, retiramos o selador de cano e ficou assim concluído o trabalho na parte de vácuo e carga de gás e selamento também da unidade. Elementos interiores do freezer. Temos aqui uma vista diferente do freezer para conhecer os seus diferentes componentes. Elementos que se localizam no interior. O que vemos aqui é uma grade que se encarrega de distribuir o ar em diferentes direções no gabinete, forçado por um ventilador. E que, por sua vez, esse ar é absorvido através das perfurações que se encontram no interior e que não podem se ver neste momento, porque estão na colocação oposta à câmera. Podemos retirar o distribuidor de ar. Vemos que não tem nenhum tipo de registro ou damper que possa modificar a corrente de ar. Retiramos agora esta coberta e vemos aqui alguns dos componentes. Por exemplo, na frente do refrigerador se encontram duas resistências que vão sobre a parte onde vai apoiada a porta do freezer, onde encaixa
a parte que sela as entradas de ar e que mantém uma pequena temperatura, estas resistências, evitando que com as temperaturas baixas do freezer, nessa parte condense a umidade, sem a necessidade de estar limpando continuamente. Para isso, diretamente as resistências se encarregam de evaporar a possível umidade que exista no ar. Também podemos observar o evaporador, que, como vimos, se encontra colocado horizontalmente sobre o fundo do freezer e pelo qual, através das alhetas de difusão, passa o ar que é absorvido pelo forçador. Esse forçador, que é um ventilador, um motoventilador, se encontra no fundo do refrigerador e permanece forçando o ar continuamente, distribuindo-o dentro do espaço a refrigerar, na parte do freezer, e por um pequeno túnel que está à direita, vai forçar uma pequena quantidade de ar para o interior do gabinete de conservação, ou seja, a parte da geladeira, do refrigerador, onde não precisa de temperaturas tão baixas como são as do freezer. Também embaixo do evaporador, coberto pelo evaporador, por isso não se vê, temos uma resistência que periodicamente, cada 6 horas aproximadamente, essa resistência esquenta o evaporador para retirar o gelo que se forma no mesmo e evitar assim um possível bloqueio. A água que se forma ao se descongelar o evaporador vai se eliminar por uma pequena saída numa bandeja que se encontra na parte inferior do refrigerador. Esses são alguns dos elementos que constituem o sistema geral e devemos dizer que algum tipo de refrigerador também encontramos neles, em alguns dos lugares laterais, talvez um switch que, quando abrimos a porta, param o funcionamento do ventilador. Isso para não dissipar o ar frio no ambiente. Mas, neste caso, neste tipo de refrigerador, não o vemos. Diagrama elétrico do refrigerador com freezer. O que vemos aqui é o diagrama elétrico do refrigerador com freezer, que vimos anteriormente, e que está composto por diferentes elementos. Fizemos o diagrama com base a linha 1, linha azul, linha 2, linha vermelha. Como podemos observar, também temos conectado um cabo à terra, que irá diretamente ao chassi do refrigerador, a alguma parte metálica, para que faça uma boa massa. E logo temos as seguintes conexões. A primeira conexão é mediante um microswitch em série conectada a alguma lâmpada de luz que vai iluminar o interior do gabinete. Fechando o circuito, vemos na linha 2 o polo vermelho que fecha esse circuito. Na parte inferior da conexão de luz, encontramos o cabo azul para 2 resistências que vão conectadas no interior da frente do refrigerador, onde se separam as portas do freezer e do refrigerador e que mantinham uma temperatura a quase ambiente, o que evita a condensação de umidade e que se molhem as partes desse espaço entre as 2 portas, onde vão apoiadas ambas. Como vemos, também se fecha o circuito por cabo vermelho.
A continuação, vemos sobre o cabo azul um termostato que depende da temperatura, será o que vai parar a marcha quando a temperatura chegou aos graus indicados, ou a temperatura escolhida para manter certos elementos refrigerados no interior. E como podemos observar, esse termostato alimenta também uma resistência que neste caso irá entre o teto do refrigerador e o fundo do freezer. É o isolamento que separa o freezer da parte da geladeira convencional, para evitar condensação de umidade, para evitar que pingue, que a água condensada pingue sobre os alimentos que estão na geladeira. Também fecha o circuito com a conexão de cabo vermelho, neste caso. Enquanto o termostato estiver funcionando, estiver conectado, haverá continuidade nessa resistência. A conexão seguinte, seguindo sempre para baixo, é um cabo condutor que iria ao motor do timer, que é um relógio ou um temporizador que se encarrega de gerar periodicamente, cada 6 horas aproximadamente, o descongelamento do evaporador, conectando uma resistência e descongelando, retirando o gelo para evitar o bloqueio do evaporador. Esse timer, como podemos observar, fecha o circuito. No motor do timer fecha o circuito, a conexão 1. E por sua vez, a conexão 1 continua até um ponto médio de contatos no timer. Esse ponto médio é comum ao 2 e também ao 4. Dependendo da posição do timer, nas horas que estiver indicado o descongelamento. E como funciona isto? É simples. Digamos que normalmente o timer está conectado na posição 4 com a 1 e, portanto, seria a corrente do timer ao forçador do evaporador, ao forçador do condensador e também ao motocompressor, ou seja, a esta parte que é a que funciona movimentando o refrigerante. O timer consegue isso cada tantas horas, consegue parar o funcionamento, deixando sem corrente a conexão 4 e conectando a conexão 2. Deixa de funcionar o motocompressor e ambos forçadores ou ventiladores e se conecta então a resistência de descongelamento, ou seja, a conexão 2. Durante uns minutos permanece descongelando até que o gelo se converte totalmente em água e essa água é evacuada através de uma saída para uma bandeja que está na parte inferior da geladeira. Em série com a resistência na conexão linha 1, vemos ali um termostato bimetálico que está colocado ali para que não se ligue à resistência se a temperatura do freezer não é o suficientemente baixa como para permitir a condutividade da corrente através desse protetor, simplesmente para evitar que se ligue à resistência quando não há temperatura baixa. Seguindo a linha azul da parte do forçador do evaporador,
Podemos ver que também fecha o circuito pela conexão 4 da linha vermelha. E a azul, que depende da linha 1. Paralelamente a esse forçador, temos o forçador do condensador, que funciona exatamente do mesmo jeito entre a linha 1 azul e a linha vermelha da conexão 4 do timer. E por último, temos a conexão ao motocompressor, que podemos observar um relé PTC que comunica o que seria marcha ou trabalho diretamente e, por sua vez, através do semicondutor, que tem este PTC, a bobina de arranque para conectar a ignição do motor. Na linha azul, podemos observar conectado um protetor térmico que para o funcionamento do motor se houver um excesso de consumo elétrico, ou seja, de intensidade, ou melhor, de amperagem, por qualquer problema elétrico ou mecânico. Resumindo, podemos dizer que esta seção do termostato para baixo funciona com relatividade ao termostato. Se está conectado, funciona todo o sistema. Se o mesmo está desconectado, para todo o sistema, incluindo a conexão do timer. Terminamos assim com este capítulo.